É um grande prazer para nós recebê-lo mais uma palestra com um tema de grande importância para o nosso dia a dia profissional, que seria coach de marketing pessoal. Nesse momento, tenho a honra de presidir a mesa e a satisfação de apresentar a vocês o Dr. Sérgio Soeiro. Por favor, uma salva de palmas para ele. Nós vamos falar sobre um tema que ele não é muito comum. Quando nós falamos do direito, nós não falamos da preparação do profissional. A gente imagina que a formalidade que nós temos, que o nosso curso, ele é suficiente para que possamos trabalhar. E quem já advoga sabe que isso não é muito simples. Advogar é uma arte. Trazer o cliente até o escritório é uma arte muito maior, não é isso? E nós imaginamos que não. Que diferente de outras profissões, basta conseguir a inscrição na OAB e nós já estaremos com a remuneração garantida. Não é essa a nossa ideia? Quem faz estágio pensa exatamente isso, não é? Eu tenho um amigo que sempre brinca, ele também dá aula, e aí os alunos perguntam para ele: professor, eu quero dar aula. Aí fala: poxa, que bom. Ganha bem? Ele falou: não muito. É mesmo? Quanto que o senhor ganha por mês? Ele fala: dando 2 aulas por mês eu ganho 30 mil reais. Quando fala: verdade? Ele: é. Não é verdade, tá? Mas há essa ideia de que o advogado, ele ganha muito dinheiro. E ele pode ganhar muito dinheiro, desde que ele trate a advocacia com a seriedade que precisa. Tem uma revista que chama Você S.A. e ela trata do comportamento do profissional de uma forma correta. Porque nós, principalmente nós que advogamos, somos uma empresa. Tudo que nós precisamos está aqui. Nós levamos o nosso conhecimento para onde vamos. Então, eu consigo peticionar no escritório, eu consigo peticionar na sala dos professores, eu consigo peticionar no fórum ou até na ASP. Aonde tiver um local que eu tenha acesso a um computador, eu consigo trabalhar. Correto? E hoje, com a internet, então, melhor ainda, porque a gente consegue entrar no Google e, a partir dele, ter acesso a toda a legislação, a jurisprudência. É algo mais simples. E se nós falarmos nisso, eu vou lembrar de um tempo em que alguém me contou que não existia internet. Eu não sou desse tempo, já sou de um tempo bem posterior, já nasci com smartphone, então tudo na minha vida foi mais simples, né? A OAB, a avaliação da OAB, me falaram que já teve exame oral. Hoje tem 2 fases. Teve uma época que tinha exame oral. Ia lá e ficava alguém te perguntando coisas. Vocês acreditam nisso? Já me falaram que foi assim. Nós vamos falar sobre coaching e marketing pessoal e, começando, nós vamos tentar distinguir uma coisa da outra. Aí vocês vão falar: tá bom, essa palavra que não é muito familiar, é meio complicada, coaching, o que é esse negócio aí? Para falar sobre isso, eu vou falar como eu conheci esse processo. Em 2004, não faz muito tempo, fazem só 11 anos, eu lembro que eu estava muito satisfeito com a minha vida profissional, pessoal. Por quê? Porque eu trabalhava das 7 da manhã, 6h30, 7 horas, até 11h30, meia-noite, todos os dias. E eu não via as coisas acontecendo. Estava tudo bem trabalhando, estava tudo legal, mas havia uma insatisfação. E eu tenho uma amiga chamada Luísa, que ela é orientadora de carreira, terapeuta ocupacional, e ela falava que trabalhava com orientação de carreira, com direcionamento profissional e com coaching. E nós, advogados, nós olhamos para alguém que faz alguma coisa diferente da gente, olha e fala: ah, que legal, né? E muda de assunto. Não é assim que nós fazemos? Você fala uma coisa super interessante, você fala: nossa, que legal. E aí nós vamos falar, porque nós temos o dom de ficar falando. E eu lembro que uma vez, nesse dia eu liguei para ela e falei: Luísa, Lu, eu quero marcar uma reunião com você. Tá bom. Ela abriu a agenda, falou: quarta-feira. Almoçamos e depois fazemos a reunião. Tudo bem. Eu fui, estava aqui na Vergueiro, fui até Berrini, me encontrei com ela, almoçamos, aquela festa, amizade, aí subimos para o escritório.
No escritório ela mudou, foi fazer um atendimento. E me explicou o que era o coaching. Falei, ah, legal. Falou, coloca a sua agenda aqui. O que você faz de segunda? Não. Eu descobri que eu não estava na minha agenda. Eu não tinha um tempo para mim, para nada. Neste momento, eu iniciei um processo de 10 semanas. Lógico, deu um pouco mais, porque eu fui meio indisciplinado. Então, algumas semanas eu posterguei, não dava para ir. Remarquei, mas são 10 sessões. Isso foi em 2004. Em 2007, dezembro de 2007, me desliguei da empresa que eu estava, da faculdade que eu coordenava. Em 2008, eu vivi um período sabático. Fiquei um ano fora, como aluno, como estudante, como viajante, ao que eu queria sempre e não conseguia me programar. Então, o coaching me permitiu projetar o futuro, desenvolver competências para chegar onde eu queria. Então, durante um ano, eu fiquei pensando na minha vida. Estou vivo ainda, significa que não fiz nada um pouco mais drástico, né? Então, o que é o coaching? Para entender o que é coaching, nós vamos utilizar 3 palavras: coaching, coach e coachee. Coaching é um processo. É um processo de desenvolvimento de competências. Não é mágica, é um processo de desenvolvimento de competências. Eu sempre comparo o coaching com um treinamento feito por um personal. Quando nós procuramos um personal, nós vamos até esse profissional e falamos exatamente o que nós queremos. Não é isso? Então, eu quero correr. E ele vai fazer um trabalho para que eu consiga correr. Então, nós estamos em janeiro, eu falo, meu objetivo é correr a São Silvestre. Ele vai falar, ótimo. Então, nós vamos ter que trabalhar tais competências para que você complete a prova. Legal. Quero correr uma maratona, 42 quilômetros. Primeiro momento, ele vai pedir para que eu faça um check-up, ele quer saber como está a minha saúde. E a partir dali, ele vai desenvolver, no meu corpo, condições para que eu consiga correr 42 quilômetros. E assim, eu faço com tudo o que eu quero. No coaching é parecido, só que eu não trabalho como personal. Eu não vou trabalhar o físico só. Eu vou trabalhar a competência necessária para eu atingir a minha meta. Então, coaching é este processo. Coach é o profissional, vem de um termo em inglês, de treinador. É aquele profissional que auxilia, que conduz o processo. Então, coach é o treinador, aquele cara que vai auxiliar o processo. E coachee é aquele que se submete ao processo. Há vários tipos de coaching. Então, nós falamos do coaching de liderança, coaching executivo, o life coaching ou coaching de vida, e tem o coaching de negócios. Cada um é voltado para um tipo de trabalho. Então, vocês estão no escritório e assumiram uma equipe. Vão ter que desenvolver competências ligadas à liderança. Então, o coaching de liderança é o mais adequado. Porque ele vai trabalhar competências de liderança. Como eu vou me relacionar, como eu vou liderar, qual é o papel do líder. Mas não é o coach que vai dizer isso. Ele vai retirar de cada um de vocês. Bom, eu tenho um escritório. Tá, o escritório é meu? É. Então, nós vamos ter que fazer um coaching de negócio. Por quê? Porque eu tenho que tratar o meu negócio, o meu escritório como um negócio. Nós, às vezes, somos um pouco resistentes nisso. Nós, advogados, às vezes não vemos o escritório como um negócio. A gente não olha para ele como um negócio. E, na verdade, o escritório é um negócio. Nós somos empregadores, nós pagamos contas, nós conquistamos clientes, e é a receita menos a despesa que vai dizer como é a nossa vida financeira, não é isso? Se a minha despesa for superior à minha receita, eu vou ter um problema. A não ser que tenha patrocínio. Se tiver patrocínio, está tudo bem. Se não tiver patrocínio, eu tenho um problema ali. Tá? Então, esse processo, ele é muito interessante e ele é importante para o nosso desenvolvimento. Vamos lá. Nós vamos diferenciar o coaching da terapia e da neurolinguística. Coaching não é terapia. Coaching trabalha daqui para frente. O coaching não se preocupa com o que você viveu. O que você viveu está no passado. Está no passado. Então, o trabalho é daqui para frente. Então, eu caminho para frente.
Desenvolvo competências para subir a escada. Eu trabalho dessa forma. Então, como eu estou hoje e o que eu preciso para chegar na minha meta. Tem alguém aqui que vai prestar o OAB? Agora na próxima prova? Ótimo, é a última com código de processo atual. E a gente vai falar um pouquinho de como eu sei e o que eu preciso para chegar lá. Tá? Dá para fazer tudo. Coaching, então, do presente para o futuro. Terapia e neurolinguística. Qual a diferença se eu analisar o coaching e a terapia? A terapia pega o momento atual e tenta encontrar uma resposta no passado. Por que que o meu comportamento é esse? Aí faz toda aquela análise para dizer que quando eu tinha 6 meses de idade, eu caí do berço e por isso tudo isso acontece na minha vida. Poxa, então com 6 meses meu destino já foi traçado. Né? Aquele tombo do berço de 20 centímetros vai fazer com que as coisas não aconteçam. Então, a terapia, ela trabalha o passado. O coaching não se preocupa com isso. Não é esse o objetivo. Neurolinguística. Trabalha estados emocionais. O que é isso? Dá uma descarga de emoção e você sai super motivado. Tem só um detalhe. Essa motivação pode não durar. Vocês já viram o pessoal de vendas, como eles fazem? Tem um grupo empresarial que eu trabalhei em Goiânia, eles são donos da Coca-Cola de lá, tem concessão para trabalhar com a Coca-Cola. Eu lembro que numa festa de final de ano, parte educacional, teve toda a discussão e mostraram um vídeo do pessoal de vendas. Então você imagina, Coca-Cola é líder de mercado, correto? Mas na parte de cervejas não é. Não é. Eles trabalham com a FEMSA e perdem para a Ambev. Vocês precisam ver eles se preparando para sair. Então, todos os vendedores numa sala, todos. Grupos numa mesa, várias mesas, né, cada grupo numa mesa, e fica lá o supervisor. Nós vamos sair para vender eles, nós vamos! Aí eles batem. Vamos vender tudo, vamos! E nós vamos acabar com eles, vamos! Aí acaba aquilo ali. Se eles encontrarem um carro da Ambev, eles quebram o carro. Pior que aconteceu ontem. Que eles saem dali, vamos lá! Aí ele vai para o primeiro cliente. Vamos comprar cerveja. O cara fala, só quero Coca-Cola. No terceiro, no quarto, ele volta. Ele fala assim, o pessoal não quer. Não. O pessoal não quer, eles querem a outra. Então, a neurolinguística trabalha estados emocionais. Tem resultado? Tem. Tem resultado. Deixa eu só fazer um intervalo. Dr. Gerson, grande amigo Dr. Gerson, venha nos convidar o Dr. Gerson para compor a mesa. Ele vai acabar o cafezinho e já vem para cá, que eu vou usá-lo como exemplo também. Tá? Então, a neurolinguística, ela trabalha estados emocionais. A terapia trabalha o passado, tenta entender o presente a partir do passado. O coaching, ele trabalha daqui para frente. Ele trabalha com a conscientização. Quem eu sou, quais são as minhas qualidades, quais são os pontos que eu preciso desenvolver, e dentro de tudo isso, o que é importante para mim, para a meta que eu quero atingir. É algo importante porque eu tenho consciência de mim. Como que acontece o processo? É mais ou menos como aquela imagem, né? A gente senta com um monte de coisa na cabeça e do outro lado tem alguém que vai enrolando essa linha. Fala, tá, vai falando. E ela vai colocando ordem. No final a gente está mais leve e consegue entender que era apenas um carretel de linha. Era algo mais simples. Isso seria terapia? Não, esse é o coaching. Eu não estou buscando o passado, eu estou pegando o estado e organizando. Isso, eu estou organizando a partir do que está na cabeça daquele indivíduo que está tentando. Isso. Como que acontece? Eu falei que é um processo. E como é um processo, ele começa pela reflexão e conscientização sobre qualidades, e alguns falam em pontos fracos, eu prefiro falar em pontos a desenvolver. No momento em que eu tenho consciência das minhas qualidades e dos pontos que eu preciso desenvolver, as coisas ficam mais fáceis. E nós sabemos disso. Às vezes não é muito claro, mas nós sabemos disso. E quando não sabemos, alguém nos fala de uma qualidade. Então você olha alguém e fala, nossa, você tem uma facilidade de comunicação. A pessoa fala, é verdade? É. Ou a pessoa tem um ponto a desenvolver, e aí ela briga com todo mundo quando alguém fala sobre isso. Então ela tem uma dificuldade com o horário.
ela sabe disso. E a maior prova de que ela sabe disso é quando alguém chama atenção pelo horário, ela fica brava. Não é isso? Então, no coaching, o trabalho é de conscientização. Ele estimula a sua reflexão, então vamos pensar um pouquinho. E a partir dali eu identifico quais são as minhas qualidades e o que eu preciso desenvolver. Aí você fala, nossa, eu preciso desenvolver tudo, né? Quero chegar no céu, preciso desenvolver inclusive a alma, o espírito. Tá, o espírito, você quer morrer agora? Não. Então isso a gente vai trabalhar a longo prazo. Por enquanto você tem conta para pagar. Vamos trabalhar para você pagar a conta. Dr. Gerson, tudo bem? Conhecem o Dr. Gerson? Sim. Vão conhecer mais, vou contar grandes histórias dele. Foi bom que ele veio. Então vamos lá. Segundo, estimula a autoconsciência, ou seja, o conhecimento sobre si ou sobre mim. Então, o coaching faz com que seja possível compreender o meu comportamento, as características que fazem com que eu faça ou não faça alguma coisa. Alguns usam uma expressão, uma palavra, que eu não concordo muito, mas ela faz sentido, que é sabotagem. Alguém aqui já se sabotou? Muitas vezes, né? A gente faz isso quando o inconsciente não quer alguma coisa, nós vamos lá e nos sabotamos. Eu falo porque em 2004 isso aconteceu comigo. Estava tão insatisfeito que a forma de impedir que eu fizesse qualquer movimentação na minha carreira e tudo mais era não ter dinheiro. Por quê? Quando você não tem dinheiro, você está preso à sua fonte pagadora, não é isso? Não é assim que acontece? Quando você está tranquilo, quando o porquinho está cheio, você olha para o porquinho e ele está cheio, está tranquilo, não é? Não é assim? Sexta-feira dá para almoçar com os amigos, né? Dá para ir ali no restaurante japonês, fazer a tarde livre. Quando não está, você vai e volta, né? Você vai no quilo ali e volta correndo para tocar o escritório. Então, em 2004 aconteceu isso. Mas eu vou falar, explica um pouquinho, explico. Quando chegou em dezembro, eu trabalhei até sexta-feira. Eu saí na sexta-feira, no intervalo, na hora do almoço, eu troquei de carro. No sábado, embarquei num cruzeiro, não fui nem pegar o carro e voltei. Aí gastei todo o dinheiro. Sabe? Bom, eu acho que as mulheres vão entender mais, porque para mim foi muito difícil compreender. Mulher no shopping, em loja de sapato, vai lá e quando sai fala, nossa, usei 4 cartões, estourei os 4, e agora? Então, gastei. E no processo ficou claro isso. Por que eu fiz isso? A minha insatisfação era tão grande que eu falei, eu preciso arrumar uma forma de não tomar nenhuma atitude que me faça sair daqui. Como eu fiz? Eu me descapitalizei. Quem me mostrou isso foi o processo. Porque eu fiz coisas que eu não precisava ter feito. O carro que eu troquei tinha 1 ano de uso. Não precisava ter trocado. Mas o gerente era amigo, vai lá, bate papo, você sai, assina um cheque, né? O gerente. Ele te dá um cartão de visita, você dá um cheque para ele. Ele fala, passa a semana que vem. E aí você vai criando essa situação. Por quê? Porque eu não tinha consciência do que efetivamente estava acontecendo. Eu não parei para pensar. Segundo, capacidade de me responsabilizar pela própria vida. Normalmente, nós colocamos a culpa no outro, não é assim? Alguma coisa não dá certo, uma forma de eu não me sentir culpado é encontrar um culpado. Não é assim? Deixamos o prazo para a última hora. Aí você está lá. Aí acaba a luz. Aí você corre e vai na OAB, ou vai na ASP, está sem sistema. Aí você não faz o protocolo e fala assim, eu perdi o prazo porque acabou a luz. É absurdo acabar a luz. Fala, qual o prazo que você teve? 15 dias. Ah, entendi. 15 dias blackout total em São Paulo. Não é isso? Mas é a nossa justificativa. Na faculdade é muito interessante, dia de prova. Não tive tempo para estudar. Você fala, como? As aulas começaram em fevereiro, hoje é julho, então não tive tempo. Entendi. Aí você entra no Facebook, tem foto de balada, o cara bêbado, né, com aquela Skol Spirit do lado, bêbado, né? Está ali fazendo atrocidade, mas ele não teve tempo para estudar. Um pouco tempo. Não é isso? Porque a gente sempre tem que atribuir ao outro a culpa. No coaching, nós assumimos a responsabilidade. Se nós fizermos uma escolha, a responsabilidade é nossa.
não é do outro. Então, independe de onde eu vim. Algo que eu costumo dizer é o seguinte: qual é o nível de formação, ou quanto os seus pais conseguiram estudar? Eles têm nível universitário? Eu iria falar assim: não, eu sou a primeira pessoa que estou na faculdade. Ótimo, a partir daqui é com você. Você já tem mais do que seus pais têm. Então, para de falar que a culpa é do seu pai não tinha dinheiro, seu pai não te permitiu só estudar, você tem que estudar e trabalhar. Para com isso, a responsabilidade é sua. É sua. Porque normalmente nós utilizamos isso. Nós usamos uma desculpa para dizer por que não tivemos sucesso. Quando temos sucesso, nós esquecemos de quem nos auxiliou, não é isso? O sucesso é nosso, o fracasso é do outro. E quando empata, nós empatamos. O empate é nosso, o fracasso é do outro, o sucesso é nosso. E auxilia na realização dos objetivos. Quais são os nossos objetivos? Todos nós queremos uma vida ideal, ou uma carreira ideal, ou os dois. Não é isso? Então, o que é ter uma vida ideal? Qual é a minha vida ideal? Cada um de nós tem um objetivo. Tenho amigos que a vida ideal é todo final de semana ir para o interior. Dá para auxiliar isso? Dá. Hoje, com a informática, muito melhor. Ele pode sair de São Paulo na quinta e voltar na terça, se não tiver audiência. Ele pode fazer tudo por lá. Só precisa se preparar para isso, para o escritório rodar. Eu vou trabalhar mais 10 anos. Tá. O que eu vou fazer para em 10 anos conseguir parar de trabalhar? Vou me aposentar pelo INSS? Bom, hein? Vai viver bem. Né? É um plano de vida. Pode ser. Mosteiro de São Bento é aqui perto. Né? Lá tem clausura, inclusive. Vamos refletir sobre comportamento. Passado, presente e futuro. Vocês já repararam que o comportamento, ele determina o resultado? O meu comportamento determina o resultado. Então, eu chego todo dia atrasado. E todo dia eu reclamo do metrô. Já encontrei um culpado. O metrô está impossível. Aquela linha que sai de Pirituba e vai até o Morumbi está péssima, péssima. Mas não tem, então por isso mesmo, se tivesse seria tudo mais fácil. Como não tem, é horrível. Fala, você já tentou levantar mais cedo? Hã? Talvez isso te ajude. Você muda o comportamento, vai mudar o resultado. E nós não fazemos isso. Então, se eu tenho um comportamento hoje e tenho um resultado, se eu analisar esse resultado e for igual ao resultado que eu tive ontem, com o mesmo comportamento, não dá para acreditar que esse comportamento amanhã vai me trazer um resultado diferente. É impossível isso. Impossível. É impossível ter o mesmo comportamento e ter um resultado diferente. Por quê? Porque as nossas atitudes é que determinam os nossos resultados. Tem variáveis? Tem. Que nós não controlamos? Tem. Mas, em via de regra, o que eu faço é que me traz o resultado. As minhas escolhas é que trazem o resultado. E eu tenho que ser responsável por ela. Então, eu chego atrasado. Né? Ou todo dia, final de prazo, é um sufoco no escritório. Por que isso acontece? Porque nesse dia o restaurante está lotado, o trem, o metrô está péssimo e o sistema fica lento. Legal, você já tentou fazer um dia antes? Já tentou? Quem sabe se você mudar o comportamento, no último dia não tem estresse. Fica mais tranquilo. Né? Você consegue até almoçar no último dia. Tem um amigo que a secretária dele, ela era responsável por verificar as publicações. Ela colocava o vencimento 2 dias antes. Então, 2 dias antes, ele estava que nem um louco, se matando, e ela super tranquila. Né? Aí depois, não, envia. Ela fica tranquila que eu vou enviar. Ela mandava no outro dia, com calma, tal, porque ela era responsável por isso, por cuidar do arquivo. Então, uma forma de mudar o comportamento não foi ele que conseguiu, foi ela. Porque o estresse ia para ela, né? Ele ficava louco e começava a xingar, a brigar, virava um estresse. Então, ela ficou, já sei como eu faço, eu coloco 2 dias antes. Então, ele entregava a agenda de prazos 2 dias antes. Ele deixava para o último dia para ele, que não era o último dia do prazo. Tá? Quem mudou o comportamento? A secretária, não foi ele. Foi o assistente dele. Então, comportamento é igual a resultado. Não imagine que o comportamento igual vai gerar um resultado diferente. Tá? Como foram os nossos últimos 5 anos?
não vamos muito além, 5 anos. Eu fiz alguma coisa diferente na minha rotina? O que eu mudei da minha rotina? Não, todo dia eu vou para o escritório, vou almoçar no mesmo lugar, volto para casa e assisto algo super instrutivo, tipo novela. Né? Todo dia eu faço a mesma coisa. E fico bravo de domingo que ao invés da novela tem Fantástico. Não dá. Né? Interrompeu a história. Então, eu mudei alguma coisa na minha rotina? Eu investi alguma coisa em aperfeiçoamento profissional ou pessoal? Eu fiz alguma coisa para mim? Profissional ou pessoal? Eu investi em cultura, eu fui ao teatro, eu fui ao cinema, eu li um livro, eu fiz um curso, participei de um grupo de estudos. Eu fiz alguma coisa? Eu fiz as mesmas coisas? E aí tem 2 perguntas. Eu fiz as mesmas coisas e esperei resultado diferente, é isso? Da onde viria o resultado diferente? Se eu faço a mesma coisa, como que o resultado será diferente? E aí eu acho que o vizinho tem sorte, né? O cara sai às 6 da manhã, volta à meia-noite, estuda, faz pós-graduação, aí ele troca de carro, se dá bem, está sempre bacana, feliz, eu falo, pô, esse cara dá uma sorte na vida. A sorte é só para alguns, né? Aqueles que se dedicam. Então, se eu fiz as mesmas coisas, esperei resultados diferentes, eu tenho um distúrbio e vou ter que ir tratar aonde? Na psicanálise. Porque não tem resposta fora da psicanálise. Tem algum distúrbio, porque imaginar que eu tenho o mesmo comportamento, eu não invisto, eu não faço nada e vou ter um resultado diferente, vou ter sucesso, esqueça. Eu não conheço ninguém que tenha sucesso sem fazer as coisas diferentes, sem investir naquilo. Né? Gerson, quanto tempo você dá o curso de audiência? 15 anos. O Dr. Gerson Shigemura, nós nos conhecemos desde 96. Ele ministra um curso sobre audiência trabalhista há 15 anos. Aí alguém assiste o curso e fala, nossa, é fácil falar, hein, doutor? Fácil, hein? Pô, sabe tudo. Deve ter estudado uma meia hora. Ele está há 15 anos trabalhando nesse curso. Aí é aquilo. Ele fez a mesma coisa? Não. Ele está aperfeiçoando. Ele poderia ter criado o curso, deixado ele estar reproduzindo durante 15 anos. Todo curso dele tem algo diferente. Ele continua pesquisando. Então, é essa a situação. Segunda pergunta. Você viveu 5 anos ou 5 vezes o mesmo ano? E aí? Dia 31 de dezembro está próximo, né? Passou há pouco tempo. Na hora daquela reflexão, que a gente vai lá, pega lentilha, romã, sei lá mais o que, fica olhando para o mar, e se não tiver tubarão ou peixe, a gente consegue pular as 7 ondas. Então, quando você olha aquilo, normalmente nós pensamos de uma forma com uma certa frustração, porque muita coisa nós não fizemos, não é isso? E aí vem as promessas. Esse ano vai ser diferente. 1, eu tenho certeza. 2, aí você vai, né? Aí sai dali a mesma coisa. Vai beber até de manhã, vai dormir até meio-dia, né? E vai ficar aqueles 3 dias na praia, na areia, brincando de milanesa e tudo mais, e volta para cá. E aí? E aí, em dezembro, de novo, nós estamos da mesma forma. Fala, pô, de novo. Na faculdade é mais legal, porque essa sensação, ela acontece 2 vezes por ano. Em junho, na época das provas, você vê todo mundo assim e fala, meu, semestre que vem eu vou fazer diferente. Vou começar a estudar na primeira semana de aula, não sei o quê. Não é assim? Aí começam as aulas, esquece tudo. Aí em novembro está do mesmo jeito. Fala, puta, mas em janeiro eu já vou começar a estudar. Tenho certeza, vou mudar, porque essa aflição, ela é sempre a mesma. Então, nós reproduzimos isso. Reproduzimos. Enquanto eu não interromper esse ciclo, os resultados não mudam. Todos nós temos um histórico de vida. Todos nós. Dificuldade. Nós temos insucessos, nós temos sucessos, não é isso? Nós não podemos ser vítimas.
jamais sejamos vítimas. Nós temos uma tendência a encontrar uma justificativa para qualquer coisa que não dê certo. Não é assim? Alguma coisa não dá certo, você vai encontrar uma resposta para te confortar. Você vira vítima. Não deu certo, você fala, mas não dava mesmo, né? Estava tudo muito difícil. Aí você descobre que alguém teve sucesso, fala, esse cara deu uma sorte enorme, enorme. Não é assim? Então, nós precisamos mudar esse módulo. Vamos deixar de ser vítimas e assumir a responsabilidade. Eu tenho que fazer, eu vou fazer. Não fiz, não fiz. Responsabilidade é minha. É assumir. Não fiz, sei que não vou ter um resultado bom. Ah, não estudei nada. Prova valendo de 0 a 10. Tirei 3. Estou no lucro. Não estudei nada, era para tirar 0. Não, eu vou discutir com o professor porque eu não sou aluno para 3. Hã? Não entendi, mas deve ter alguma lógica. Percepção. Tem um exercício chamado 360 graus. O que é isso? Primeiro, eu coloco num papel como eu me vejo. Quais são as minhas características? Coloco num papel. Então, é a percepção que eu tenho sobre mim. Então, todo mundo fala assim, aquela perguntinha da entrevista de emprego. Me fala 3 qualidades suas. Aí você, tá. Agora, fala 3 defeitos. Eu sou muito exigente, não é assim? Defeito, né? Nossa, perfeccionista, defeito. Por quê? Ele não vai falar, eu sou preguiçoso pra caramba, desorganizado, fico no WhatsApp o tempo inteiro. Ele não vai falar isso, né? Porque senão ele não consegue o emprego. Agora a gente vai tirar isso e vai colocar assim, quais são as minhas características? Como é a minha atenção, qual é a relação, a minha dedicação, qual é uma característica que eu tenho de relacionamento, como eu me relaciono com as pessoas, qual é a qualidade do trabalho que eu entrego, eu sou bem-humorado, eu sou mal-humorado. Nós vamos colocar de um lado. E aí nós vamos fazer, em empresa, nós fazemos o 360 formal. Quando é aplicado, chama-se as pessoas e elas escrevem. E aí depois você faz o fechamento e apresenta para a pessoa sem colocar quem falou. Vocês podem fazer informal. Então vocês vão pegar alguém que esteja no mesmo nível de vocês, um amigo, o irmão, o primo, e perguntar como ele te vê, e vai anotar. Você vai perguntar para alguém que está abaixo de você. Quando eu falo abaixo, é que se sente intimidado por uma posição hierárquica, por exemplo. Você vai perguntar para o seu estagiário. Você vai perguntar para uma pessoa que, teoricamente, teria receio de te falar. Como ela te vê. E vai perguntar para o seu chefe, ou para alguém que está acima, como esta pessoa te vê. Alguém que você estaria, teoricamente, subordinado. Neste momento, você vai ter uma surpresa grande. Algumas qualidades que você não imagina vão aparecer, porque são tão naturais que você não vê como qualidades e fala, opa, então eu posso usar isso positivamente. E alguns defeitos vão aparecer. Né? A Luísa, que eu falei no começo, que essa amiga aqui é minha coach, ela tem 1,5 m, com salto 15, desse tamanho. E ela foi fazer isso. O resultado foi o seguinte, que ela é verbalmente agressiva. Aí ela, eu? Né? Saiu porque as pessoas falam, não, Luiz, você fala de uma forma muito, né? E ela descobriu que é mesmo. Então, quando ela está numa situação assim, ela fala, eu sou verbalmente agressiva, então vocês vão me perdoar, e ela fala. Já subiu em mesa de reunião. Ela começou a pedir atenção, era a única mulher da sala, os homens não deram atenção, ela subiu na mesa. Com 1,5 m, ela não bateu no teto, né? Mas conseguiu subir. Subiu, bateu o pé. Vamos conversar agora? Todo mundo parou. Então, surgiram características neste 360 graus informal que permitiram que ela tivesse mais atenção. Eu vou falar, para que serve isso? Para a minha consciência. Então, se alguém fala que eu sou muito irritado, no momento em que eu estou numa situação de desconforto, eu vou estar atento a isso. E não vou permitir que a minha irritação tire a minha racionalidade. Porque eu perdi a razão, eu perdi tudo. Principalmente para nós que advogamos. Correto? Então, racionalizar é importante. E quando eu me conheço, isso eu utilizo ao meu favor. Então, isso é muito comum, é muito importante na nossa profissão. Agora, nós vamos entrar no índice de satisfação,
Todos vocês têm uma folha, não tem? Vocês vão virar essa folha e fazer um círculo. Vamos fazer um exercício aqui que a gente faz no coaching. Tá? Façam um círculo. E eu já vou falar em quantas fatias vocês vão dividir essa pizza. Só fazer um círculo grande. Grande, grande. Pizza para todo mundo. Nós precisamos ter 10 fatias nessa pizza. Ela vai ficar desse jeito. Eu vou para frente e eu volto para a gente explicar. Vai ficar desse jeito. Então é uma pizza com 10 pedaços. E eu já explico para vocês. Só dividam. Então, nós vamos colocar... Eu vou voltar no slide anterior, que vai ficar mais fácil. Então, são 10 pedaços. E nós vamos colocar em cada fatia um daqueles itens. Primeiro, lazer, financeira ou financeiro, profissional, intelectual, emocional, espiritual, física, relacionamento íntimo, relacionamento social e relacionamento familiar. Então, qual é o meu índice de satisfação com o meu lazer? Com a minha parte financeira, com a minha parte profissional, intelectual, emocional, espiritual, com o meu físico, com o relacionamento íntimo, com o meu relacionamento social e com o meu relacionamento familiar. Então, cada parte da pizza significa um aspecto da nossa vida. Então, cada parte da pizza é um aspecto da nossa vida. Bom, como que é isso? Nós chamamos de roda da vida. Como se essa roda fosse a roda da nossa vida, com 10 aspectos. Vocês vão considerar do centro para fora, de 0 a 10. É como se cada reguinha dessa tivesse números de 0 a 10. Correto? Então, como que nós vamos fazer? Vocês vão preencher, pintar, vão olhar lá. Relacionamento familiar. Quanto eu estou satisfeito, de 0 a 10? E aí eu vou preencher até o número que está a minha satisfação. Por exemplo, 8, eu vou preencher de 0 a 8, vou riscar ali. Então, nós vamos ter uma variação. Então, coloquem o grau de satisfação. Não olhe para o colega, tá? Cada um tem a sua vida. Né? Não precisa olhar o do colega, pode fazer o de vocês. Então, de 0 a 10, quanto eu estou satisfeito com a minha vida familiar, com o meu lazer, com a minha vida financeira, com a minha vida profissional, intelectual e assim sucessivamente. Então, é só preencher do centro para fora até o número que atende. Podem fazer por... Não precisa estar dessa forma, mas o que é mais, o que é menos, tentem marcar. Aí vocês vão ver como está a roda da vida, como está rodando a vida da gente. Podem ser sinceros, porque não tem nota, tá? Oi? Conseguimos preencher todos? Não? Vamos lá.
Imagine agora essa roda. Vocês já viram aquela bicicleta de circo que tem uma roda só? Imaginem vocês sentados com esta roda, tentando andar. Como seria? Não é isso? Então, a nossa vida é assim. Se você olhar para essa roda da vida, você vai conseguir explicar o porquê sim e o porquê não. Porque algumas fatias estão com uma nota muito baixa, ou seja, o meu grau de satisfação é muito baixo. E porque outras, o meu grau de satisfação é muito alto. Vocês conseguirão explicar. Não é justificativa, é uma explicação. Por quê? Não é para se acomodar, é para entender como eu melhoro aquela parte que não está satisfatória. Vamos pegar um exemplo. Eu perguntei agora há pouco quem está se preparando para o exame de ordem. Provavelmente, esta pessoa que está se dedicando ao exame de ordem, ela está com menos tempo disponível, correto? Se é uma pessoa que tem uma vida social intensa, ela está insatisfeita com o quê? Com o relacionamento social. Por quê? Porque ela teve que abrir mão de sair com os amigos para ficar estudando. Então, a satisfação dela está baixa. No momento em que ela entende que ela está insatisfeita, esse incômodo está ligado, porque ela não está se encontrando com os amigos, porque ela está se dedicando à parte profissional, ela consegue planejar o tempo para dizer, após a prova, eu vou fazer um intervalo, vou ter uma convivência, então tenho que ganhar em qualidade, porque eu vou ter um final de semana, e depois vem a segunda fase, e aí depois eu volto a ser gente, quer dizer, eu volto a viver. Correto? Então, isso nos auxilia. Então, estou insatisfeito com a minha vida financeira. Isso eu vejo muito com os colegas que têm a oportunidade, o privilégio de compartilhar as aulas, quando eles fazem transição. Então, eles têm um emprego, aí perto do 4º ano fala assim, agora eu quero fazer estágio, eu estou fora da área. Pô, que legal, né? Vai para o estágio, estou fora da área, daqui 1 ano, daqui 2 anos eu me formo, eu tenho que estar na área. Tá. Você trabalha? Trabalho, tenho uma função tal. Ganha bem? Ah, não, tranquilo, vivo bem. Está preparado para receber meio salário mínimo? Hã? Estágio remunerado, porque pode ser pior. Né? Pode ser pior. Lá no estágio lá no escritório a gente cobra, já que a gente vai ensinar, né? Porque estagiário não é para aprender, a gente vai cobrar. Não é isso, doutor Gerson? O doutor Gerson cobra 2 salários. Se quiser fazer estágio lá, 2 salários, tem vaga garantida. Mesa até com computador. Porque alguns têm só a copiadora, né? A sua mesa é a copiadora. Já fica ali, tirando cópia. Outros café. Né? Então, quando ele vai fazer essa transição, ele tem que entender que ele não terá mais a remuneração que ele tinha. Portanto, ele deverá abrir mão de alguma coisa. Se isso não ficar claro, em 6 meses ele está insatisfeito. Está insatisfeito. Principalmente mulher. Porque mulher é um ser de alta manutenção, não é isso? E isso gera uma insatisfação. Tem uma manutenção muito maior que a nossa, graças a Deus. Né? Em vários aspectos. Então, quando você vê isso, você fala assim, você está preparado? Porque você vai ter uma redução financeira que vai te gerar uma insatisfação. Ah, não gera? Gera. A não ser que esteja muito claro, eu vou fazer isso por 2 anos, e depois eu vou levar mais 1 ano para recuperar e estar na área que eu quero, e aí virou meta, e se eu tenho meta, eu vou fazer o que for necessário para chegar, se não for assim, a pessoa se frustra e abandona no meio do caminho. Tá? Então, essa roda da vida ela é interessante porque a gente pode fazer a todo momento. Então, eu tenho escritório, estou no escritório, fiz um investimento no escritório, trocamos os computadores e tal. Eu tive que descapitalizar. Portanto, eu tenho que pensar o quanto é possível investir no escritório, porque senão eu causo um problema, que vai ter impacto em todo o restante. Então, analisar a roda da vida é importante para a gente compreender o que está acontecendo e criar os degraus para superar esse momento. Relacionamento íntimo. Ah, acabou um namoro, acabou um casamento.
Aí você olha e fala, como que você está? 10. Nossa, você está casado? Não, me separei. Pô, que bacana, né? Colocou uma meta, quero ser feliz, e descobriu que aquilo não permitia, né? Liberdade não tem preço, pessoal. Tá? Então, essa roda da vida ela é importante neste momento. O que nós devemos ter sempre em mente? Desenvolvimento é marcado por equilíbrio e desequilíbrio. Tem uma hora que estou bem, uma hora alguma coisa não está bem, a outra uma outra coisa não está bem, e a gente vai indo. A nossa vida é assim. Lembro que o Gerson sempre falava isso para os alunos, falava assim, né? Uma hora a gente está com dinheiro, uma hora a gente está sem dinheiro. Advogar é isso, ele falava. E é verdade. Uma hora está tudo bem, uma hora o cliente não pagou. Então eu tenho que saber como trabalhar isso. Uma hora, nós recebemos um alvará, na outra o juiz não assinou. E aí? O que eu posso fazer? Promessa. Né? Nós repetimos padrões. Vocês já repararam isso? Nós assimilamos de tal forma que fazemos tudo igual. Alguma coisa não dá certo, quando a gente vê, fez de novo, não é assim? Você de manhã vive se atrasando. Aí descobriu que você se atrasa porque você fica assistindo o jornal. Você liga no jornal, tal, aí está tomando café e você senta para ver a notícia. Quando você vê, nossa, estou atrasado. No dia seguinte, o que você faz? Liga a televisão de novo. Não é bacana? E a adrenalina de sair correndo, pegar o metrô lotado, né? Chegar correndo, olhar se o chefe já te viu. Não é legal? Não é assim? Faculdade. Você está no intervalo, você desce para uma rua que tem atrás da faculdade. E aí você não volta. Aí você chega, vai lá pegar o material, constrangido, professor, tudo bem, pega, sai. Aí no dia seguinte você fala, bom, hoje eu vou assistir aula. Aí você desce de novo. Qual é a chance de você voltar para a segunda aula? -4. Não é 0, é -4. Porque sempre tem um colega bacana, que você não sabe nem o nome, mas já que está ali, meu, eu quero... Brother, eu quero, puta, desde criança a gente conversa. Mudança de hábito requer disciplina e determinação. Ser disciplinado e ser determinado. Por isso que é importante ter meta. Não é fácil. Não é fácil. Disciplina e determinação é um negócio complicadíssimo. Por quê? Porque a nossa tendência é passar a mão na cabeça, na nossa própria cabeça. Então, alguma coisa você fala, mas putz, hoje eu estou tão cansado que... É dieta, não é assim que a gente faz? Passo o final de semana comendo que nem um louco. Fala, na segunda-feira eu começo. Aí, segunda-feira, come uma fatia de pão integral, leite desnatado e água. Tá bacana. Almoço, nunca gastou tão pouco, né? Dá R$ 3,20, porque pegou só alface. Terça-feira, já coloca um pedacinho de quiche. Na quarta, fala, não, mas a semana está tão puxada, já vai e come um chocolate, né? Mas só um chocolate. Na sexta-feira, parou no rodízio, né? E mandou ver. Por quê? Porque a gente fica sempre se acariciando de alguma forma. Não é assim? A mulher vai ao shopping e compra mais um sapato. Parece uma centopeia, porque vai lá e compra mais um sapato. Não é assim? Nossa, o que você fez? Não estava tão triste. Aí ela vai lá e compra mais um sapato. Você fala, entendi. Aí, 15 dias depois, está chorando. O que foi? Meu cartão de crédito vence hoje. E eu não sei como eu vou fazer para pagar. Ah, entendi. Mercado Livre ou LX, anuncia lá. Vende os sapatos, né? Vai vender. Vamos fazer dinheiro. É uma forma de capitalizar. Por quê? Porque a mudança de hábito, ela requer que eu tenha consciência. Então, poxa, a minha meta é tal. Se eu fizer isso, atrapalha a minha meta. Não vou fazer. Eu quero chegar lá. Eu quero conseguir. Se eu não tiver essa determinação, as coisas não acontecem. Não acontecem. Porque nós, naturalmente, temos preguiça. Né? Falam que o ócio criativo é importante, eu concordo. Só que a gente fica só no ócio, esquece o criativo, né? Não é assim? Vamos ficar no ócio. Para eu me conhecer e tentar entender o meu comportamento, os meus comportamentos, eu vou ter que entender 3 coisinhas importantíssimas. Primeiro, quais são os meus valores?
Quais os valores que eu carrego comigo? Esse é o primeiro ponto. Por quê? Qualquer coisa que eu tente fazer contra os meus valores me gerará infelicidade. Ou eu não conseguirei fazer, ou me gerará infelicidade. Posso até fazer no momento de necessidade, mas eu tenho que sair daquele trabalho, daquele módulo, trabalho, atitude, o mais rápido possível. Tá? O mais rápido possível. Aí você fala assim, explica um pouco melhor. Vamos lá. Quais são os valores que eu carrego comigo? Então, eu vou falar honestidade, lealdade. Então, cada um de nós, tem um rol de valores. E nos agride toda vez que alguém afronta o nosso valor, não é isso? Então, para que eu possa estar confortável, eu tenho que entender quais são os meus valores. Vamos imaginar que vocês trabalhem numa empresa ou num escritório desonesto. Que o patrão, o chefe, vive enganando o cliente. Vocês estariam felizes ali? Não. Então, qual é o primeiro passo que vocês têm que fazer? Sair dali. Dá para sair agora? Não dá. Faço faculdade, tá bom. Então, qual é o caminho que eu vou percorrer para sair daqui? Vou mandar currículo? Eu vou falar com os amigos de faculdade, procurar um outro local, procurar um estágio? Então, saber quais são os nossos valores se torna importante, porque às vezes nós nos agredimos todos os dias por não entender que aquele comportamento fere um valor nosso. Então, é importante. E aí vem uma diferença nos outros dois. Quais são as minhas necessidades e quais são os meus desejos? Desejo é diferente de necessidade. Mulheres, necessidade não é desejo. Tá? Quem tiver dúvida, saia no almoço, passe pelo shopping. E passe bem perto das vitrines. Vocês vão encontrar alguma mulher, eu tenho certeza, dizendo assim, eu preciso disso. Isso é necessidade. Mas tem que ver se isso não é desejo. Porque se for desejo, você deixa de lado. Tá? Qual é essa diferença? Alguém aqui já participou de alguma reunião, qualquer situação, com vontade de ir ao banheiro? Como é a situação? Nossa, é esporte de aventura, né? Você fica. E a pessoa fala e você está ali, né? Sambando, olhando. E nós prestamos atenção no que a pessoa está falando? Você não vê a hora daquilo acabar, não é? Não é assim? Você fala, acaba. Até no cinema. Você entrou com meia hora de filme, você quer ir ao banheiro e fala, acaba. Morre logo, acaba o filme, que você quer ir embora. Isso é necessidade. Então, entender a necessidade é o que eu preciso. Desejo é o que eu quero. E vou dar um exemplo. Vocês estão fechando um contrato e vão atender uma empresa em Campinas. Em Campinas. Terão que necessariamente ir 2 vezes por semana para lá. Quando você fechou esse contrato, você pensou o seguinte, bom, quais são as competências de estrutura que eu preciso? Quais são as metas de estrutura que eu preciso cumprir? Primeiro ponto, eles trabalham muito com internet, tem um sistema, eu preciso fazer um upgrade no sistema da empresa, preciso investir em computador, legal. Preciso trocar o carro, meu carro não dá para viajar 2 vezes por semana, ele vai causar risco, eu posso sofrer um acidente, além do que ele não é adequado para eu ir. Legal. Aí você vai lá e troca os computadores, necessidade. E vai trocar o carro. Aí você pensa assim, já que eu vou trocar o carro, você passa pelas concessionárias. Aí passa, vai lá na GM, olha os carros, vai na Ford. Aí vai dar uma passadinha pela Avenida Europa. Na Avenida Europa, você olha e para na Autostar. Você fala, bom, eu estou precisando de um carro, né? Compra uma BM 320. Eu preciso de um carro. Isso é necessidade ou desejo? Eu estou atendendo um desejo. Provavelmente eu vou ter problemas no meu negócio, porque eu descapitalizei o negócio. Então, necessidade é entender o que eu preciso na medida do que eu preciso. Desejo é o que eu quero. Eu quero isso, isso é desejo. Necessidade, estou precisando disso. Qual é a medida do que eu preciso? A nossa tendência é sempre ir além. Né? Então, você vai lá, conseguiu um emprego novo, ou abriu o escritório. Fala, bom, vou comprar uns costumes, né? Aí você fala assim, bom,
o meu dinheiro, parcelado em 10, dá para comprar 2. Aí você fala, não, mas vai entrar muito cliente, você sai com 10 costumes de lá. Vai viver o ano para pagar o que você comprou de roupa. Não é assim? Então, qual é a necessidade, qual é o desejo? Esse é um outro ponto que eu tenho que alinhar. Quando eu entendo que aquilo deixou de ser necessidade para ser desejo, é quando eu freio. É quando eu sou racional. É importante. Às vezes, até um investimento maior. Você fala, eu não quero gastar dinheiro. Tá bom, não quero investir. Aí você olha e fala, mas isso é uma necessidade, eu preciso fazer. É investimento em tecnologia. Às vezes você fala assim, poxa, trocar os computadores do escritório fica muito caro, não quero, eu prefiro fazer outra coisa. Aí você vai parar e falar assim, prós e contras. Se eu não trocar, como fica? Se eu trocar, aí você vai identificar que é uma necessidade, você vai investir nisso. Tá? Então, saber quais são os nossos valores, necessidades e desejos, fundamental para qualquer caminhada. Planejamento. Agora é hora de colocar tudo isso no papel. Eu já sei quais são os meus valores, agora eu vou identificar quais são as minhas necessidades, eliminar os desejos e fazer as minhas metas. O planejamento, ele vai me trazer 3 perguntas. Qual o meu foco nos próximos 3 meses? E aí vocês podem estabelecer qualquer prazo, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 6 meses, 1 ano, para eu conseguir dividir as minhas metas para atingir objetivos a médio prazo, a longo prazo. Então é assim, bom, eu quero sair da faculdade e montar um escritório. Legal, o que tem num escritório? Tem que ter um computador bacana, tem que ter isso, ótimo. Estou ganhando bem? Estou, vou reservar uma parte do meu salário para quando sair ter o valor para montar um escritório. É uma meta de longo prazo. Meta de curto prazo, o que eu vou fazer nos próximos 3 meses? TCC. Vou me dedicar à pesquisa e escrever meu trabalho, porque senão eu reprovo. Né? Esqueço o carnaval, esqueço tudo para me dedicar ao trabalho. Então, montar um planejamento é importante. É importante. Aonde eu quero estar daqui 3 meses, daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 5 anos. E nós temos dificuldade nisso. Quem não tem, eu realmente admiro. Porque nós imaginamos que a vida, ela não passa, que tudo é eterno. Nós imaginamos isso? Nós estamos num momento bacana, a gente imagina que aquilo não vai passar. Então, aumenta o nosso ganho, aumentam as nossas despesas. Uma coisa a gente cumpre à risca. Todo final de mês a conta está no zero. Isso a gente consegue atingir todo mês, não é isso? É uma meta suada, porque se ganha mais, gasta mais. Pô, vamos deixar no zero, essa é a meta. Não é assim? Então, esse planejamento é fundamental para que eu caminhe. No planejamento, eu tenho que estabelecer metas. E nós temos 2 tipos de metas. As metas estratégicas e de competências. Nós vamos considerar metas estratégicas aquelas que não estão ligadas às nossas competências, mas sim à organização, por exemplo, do espaço, ao que eu preciso fazer para chegar num cliente, como eu vou fazer, ou o que eu preciso me preparar para atingir um determinado objetivo. Por exemplo, vocês estão fazendo uma transição. Falam assim, eu quero atuar na área trabalhista. Ótimo. Então, eu fiz uma opção, eu quero a área trabalhista. O que eu preciso fazer para advogar na área trabalhista? Bom, eu preciso ter um escritório bem localizado, se eu vou trabalhar com reclamante, que o reclamante tenha acesso fácil. Aí você fala, que ele tem acesso fácil? Sim, porque eu quero atender, eu quero que ele chegue com facilidade. E aí eu começo a desenvolver um planejamento para as metas estratégicas. Então, eu vou usar a publicação da OAB, ok? Então, vou acompanhar todo dia as publicações. Eu vou ter que investir num computador. Eu tenho que ir a tais lugares. Eu preciso, a partir de agora, assistir palestras na área trabalhista. Aí eu preciso desenvolver competências. Poxa, que competência eu preciso desenvolver? Atuei a minha vida inteira na área civil. Primeira coisa que eu faço, vou matricular no curso do Dr. Gerson. Aprender sobre o processo de trabalho. Vamos para lá. Quero entender direito de trabalho. Vou começar a
criar uma rotina, ou começar não, vou criar uma rotina de estudar direito do trabalho. Então, todo dia pela manhã, eu vou fazer uma leitura de algum artigo de direito do trabalho, vou estudar alguma coisa, vou ler uma parte da CLT, vou ler alguma lei ligada a essa, porque eu estou fazendo uma transição. Então, a competência estratégica está ligada à estrutura, sistema, carro. A meta de competências, a meta estratégica ligada à estrutura. De competência é aquele músculo que eu tenho que desenvolver. Qual é o músculo que eu tenho que desenvolver para atuar na área trabalhista? Aí fala assim, bom, eu faço audiência no civil. Legal. É igual à audiência trabalhista? É. Não. Então, eu preciso desenvolver competências para a audiência trabalhista. Por exemplo, eu vou ter que aprender a negociar. Advogado negocia? Na área trabalhista, muito. Você tem que entender todo o processo para saber até onde você pode ir, onde não pode ir, fazer a proposta, analisar, explicar para o cliente. Quem decide é o cliente, mas você tem que explicar para ele. Por que ele entrou com uma ação de 1 milhão, estão oferecendo R$2.000? Então, são competências que nós desenvolvemos. Algo importante, toda meta deve ser específica. Não pode ser o que a gente chama de meta grávida. Grávida é aquilo que a gente nunca sabe o que tem ali. Né? Então, tem que ser específica. Qual é a minha meta? Minha meta é esta. Ela tem que ser uma meta mensurável. Eu tenho que conseguir medir o valor daquela meta para mim. Quanto aquilo vale para mim? Mas vou falar por quê? Porque o que não tem valor nós não fazemos. Não é assim? Não é desse jeito? Quando a sogra pede alguma coisa, você não vai fazer. Se o cunhado te ligar, você não atende. Não é assim? E a gente já sabe até o que falar. Nossa, estava no silencioso. Não é assim? Por quê? A gente vai analisar qual é o valor que eu tenho nisso. Tem que ser alcançável. Tem que ser alcançável. Não pode ser alguma coisa impossível de se alcançar. Quero ganhar R$1 milhão em 6 meses. É possível alcançar? Não vou dizer que é impossível. Mas a probabilidade é pequena, não é? Sair do zero. Vai ter que jogar em tudo quanto é loteria, jogo do tudo, bingo, vai para tudo quanto é lugar. Vai ter que ter capital. Então tem que ser possível. Tem que ser possível. Tem que ser relevante. Tem que acrescentar alguma coisa. E eu tenho que colocar o tempo determinado. Quanto tempo eu vou fazer isso? Porque se eu não colocar tempo também, é aquela coisa da agenda, que a gente coloca, não tem um dia certo, a gente vive sempre trocando. Tem alguma coisa lá na minha agenda que eu nem lembro mais, porque agora é digital, que ela deve estar uns 8 anos ali. Ela vai de janeiro para fevereiro, para março, para abril, chega em dezembro, eu jogo. Agora eu já estou pulando, eu estou fazendo a cada 2 meses. Janeiro já está lá em março, não vou fazer em janeiro. Por quê? Não tem tempo e não é relevante. Sugestão, joga fora isso. Se não é relevante, não perde tempo, né? Porque fica na nossa cabeça aquilo, aquela pendência, joga fora. Essas são as metas. Quando eu estabeleço uma meta, eu tenho que fazer algumas perguntas. Primeira, eu estou preparado para atingir essa meta que eu coloquei? Aí eu vou falar sim ou não. Sim. Ou não. O que falta para eu me preparar? O que falta para eu estar preparado para atingir a meta? A outra pergunta. Quais são os obstáculos que eu vou enfrentar? Sempre que eu falo de obstáculo, eu falo de plano de contenção. Como eu trabalho isso? Aí você fala assim, bom, eu quero advogar na área trabalhista. Estou preparado? 50%. Ótimo. O que falta? Bom, falta eu estudar direito do trabalho, falta eu entender como funciona a audiência trabalhista e trazer os clientes dessa área. Legal. Quais os possíveis obstáculos? Sou extremamente tímido. Vou para a audiência, talvez eu tenha problema na audiência. Tá. Como que eu trabalho para poder fazer audiência? Como que eu trabalho isso? O que me dá segurança?
Em que situação eu estava tímido e essa timidez não impediu que eu tivesse sucesso? Nesse momento, nós já estamos racionalizando. O pessoal fala, bom, teve uma apresentação que eu fiz uma vez na empresa em que eu estava super desconfortável. Estudei durante uma semana. Cheguei lá, eu tinha tanto conhecimento que depois de 10 minutos eu estava super à vontade, porque era um tema que eu dominava. Legal. Então, toda audiência que eu for, eu preciso estudar muito o processo. Eu já sei qual é o meu comportamento para eliminar essa deficiência, até o momento que se torna natural. Ah, eu tenho dificuldade de escrever. Na hora de montar a peça, eu fico confuso, tal. Legal. Tem algum momento em que eu tive facilidade? Teve. Uma vez eu tive que escrever um e-mail e foi super bem. O que você fez? Ah, eu dividi o e-mail em partes e fui escrevendo trechos específicos e depois eu montei. Legal, você vai montar a sua petição inicial desse jeito. Exercita isso. Então, eu levo muito tempo pesquisando. Bom, então não estabeleça um prazo pequeno. Saiu a sentença hoje, você tem que recorrer? Comece a trabalhar no recurso hoje. Não deixa para a última hora. Porque você sabe que você tem um tempo maior de pesquisa, para escrever. Então, assim eu vejo qual é a minha meta. A partir do momento que eu estabeleço a meta, quanto eu estou preparado? Se eu não estou preparado, o que falta para eu estar preparado? E quais são os possíveis obstáculos que eu vou enfrentar? Nós normalmente não vemos obstáculos. Nós temos obstáculos internos e externos. Eu diria que os internos são os piores. Os obstáculos internos são os piores. São as nossas crenças e os rótulos. Crenças, emoções, rótulos. Por quê? Vocês já perderam alguma coisa por deixar aflorar uma emoção? Estava numa situação, ficou extremamente irritado e pôs tudo a perder? Perceberam como a emoção joga contra? Então, no momento em que eu tenho consciência disso, eu crio o que nós chamamos de plano de contenção ou de contingenciamento para evitar que aquilo aconteça. Outros problemas que nós enfrentamos são as crenças e os rótulos. E a sociedade nos passa isso. Quantas vezes nós escutamos que pobre não tem futuro? Você é pobre, cara, você nunca vai conseguir isso. Nós trabalhamos com direito, quantas vezes escutamos assim? Tem algum advogado na sua família? Tem um tio que é juiz, que é promotor, que é defensor? Você fala não, a pessoa fala, então não vai rolar, né? Não vai acontecer nada. Não é isso? Qual é a base para essa pessoa fazer essa afirmação? Nada. Aí você fala, como assim? Ela tem pouca informação e chegou a essa conclusão. Para ela poder afirmar isso, ela teve que pegar todos os advogados, por exemplo, pegar nessa sala, começar por aqui, quem advoga, e perguntar, tem alguém da sua família que também é da área do direito? E aí falar 30% sim, 70% não. E aí sim ela poder falar, olha, a probabilidade de sucesso de uma pessoa que já tem alguém na área do direito é maior. Ou terá uma facilidade. Isso é uma crença. Então, nós temos que trabalhar isso, porque senão nós já chegamos perdedores. Eu já chego me sentindo menos. A outra é o rótulo. Nós rotulamos todo mundo, não é isso? Nós rotulamos todo mundo. Se olha a pessoa, você já criou um rótulo. E a nossa afinidade ou não, às vezes surge desse rótulo. Você olha para a pessoa, ela fala que mora em determinado lugar. Você fala, entendi. Não é assim? A pessoa fala, eu moro em tal lugar. Você, essa é Durango, né? O cara, não vou nem chamar para almoçar que vou ter que pagar a conta. Aí você descobre que, no fundo, a pessoa é que vai pagar a sua conta. Vem um cliente, ele marca a consulta no escritório, você fala, tá bom, e o senhor como que eu chego aí? Da onde o senhor está vindo? Aí ele fala da onde, o secretário fala, que problema, hein? Aí te traz uma causa e te paga 50 mil reais de honorários, à vista. Fala, ok, né, Gerson? Ok. Então, esses rótulos e as crenças nos atrapalham muito, porque tiram a nossa racionalidade, mexem com a nossa emoção. Vocês já repararam que tem pessoas que nós somos simpáticos do nada? E tem pessoas que nós somos antipáticos do nada? Vocês já repararam que os bandidos utilizam essa nossa rotulação para assaltar?
E a mídia fala isso. Não, o cara estava de terno. Ah, tá. Quem usa terno não é bandido. É isso? Entendi. Não, porque o cara chegou de bermuda, chinelo, camiseta, regata. Todo mundo que anda de bermuda, camiseta e chinelo é bandido. Qual é a lógica, né? Qual é a lógica? Então, nós que vamos agir diferente, vamos evitar isso e tentar entender. Bom, o pensamento vem. Aí você fala, por que eu tenho esse pensamento? Por que eu acho que essa pessoa é mais ou é menos a partir dessa situação? Então, juiz. Aí fala, é juiz. É juiz? Quantos juízes estão presos? O Gerson deu exemplo uma vez, né, Gerson, em audiência, que o juiz queria que fosse depositar direto para o cliente. O Gerson estava na audiência, o juiz insistindo para depositar na conta do cliente o valor. Ele falou, não, vai depositar na minha. Não, não vai. Ele falou, mas doutor, tem advogado? Ele falou, tem juiz, o Lalau está preso. O juiz, faz sentido. Qual a conta do senhor? Então, vejam, é o rótulo. E o rótulo pode ser tanto para cima quanto para baixo. Eu falo para vocês que alguns prejuízos que eu tomei, profissionalmente, foram de pessoas que, pelo rótulo, não me dariam prejuízo. Os maiores prejuízos profissionais que eu tomei foram de pessoas que, olhando a rotulagem, você falava, o produto está no vencimento. Puta, já estava vencido, eu tinha trocado o rótulo. Me deu prejuízo. Então, cuidado com isso. O segundo obstáculo é externo, estrutura, carro, tudo mais. Sempre temos que identificar um plano para minimizar os impactos dos obstáculos. Plano de ação. Primeiro é manter o foco. E aí eu recomendo que vocês, depois de estabelecerem as metas, fizerem um plano, olhem constantemente. Eu vou usar como exemplo aquela listinha do começo, do final do ano. Quando nós escrevemos essa listinha, normalmente é no mês de dezembro, não é isso? Quando que a gente olha a lista? No dezembro seguinte, para ver o que a gente realizou, não é? E a gente descobre que alguma das metas a gente nem lembrava mais. Não é isso? Por quê? Porque a gente não faz aquela verificação constante. Recomendação? Olhem com frequência. Quais são as minhas metas? E o que não for importante, descarta. Não fica com coisa que não é importante na cabeça. Segundo ponto, cria um diferencial. Qual é o seu diferencial? Como as pessoas te reconhecem? Observem que no meio da comunicação, cada apresentador tem um bordão. Fala alguma coisa que você identifica. Não tem? Que vira objeto de humoristas. Mas ele é conhecido a partir dali. Então vejam, Silvio Santos, Faustão, Luciano Huck e tantos outros têm ali algo que é uma marca registrada. Qual será o nosso diferencial na nossa atividade? Qual é o nosso diferencial? Eu, enquanto profissional, me diferencio dos outros por... Se eu não conseguir hoje identificar isso, a partir de hoje eu tenho que pensar em alguma coisa que me distingua dos outros. Eu vou falar algo na profissão de médico que vocês vão entender que é um diferencial. Médico que atende no horário é um diferencial? Quando você indica, o médico fala assim, ele atende no horário. Hã? Se eu marquei um horário, ele tem que me atender no horário. Mas é tão incomum que virou um diferencial. O médico que atende no horário é um diferencial. Não é? Então, qual será o nosso diferencial a partir de hoje? Como que as pessoas vão analisar? Como que elas vão dizer? Fulano, e as pessoas vão falar, fulano, a característica dele é esta. Esse cara é diferente por isso. Observem que nós temos isso nos profissionais que admiramos. Ele tem uma marca que ela é comum, todo mundo fala a mesma coisa. Para o bem e para o mal, nós vamos criar uma marca para o bem. E ter cuidado com crenças e rótulos de novo, isso é fundamental. Você tem que estar em primeiro lugar na sua lista sempre. Você tem que ter sempre o melhor. Sempre o melhor. Quem já voou vai entender o que eu estou dizendo. Quem não teve oportunidade ainda, entra no YouTube e pega a orientação dos comissários de bordo. Então, vira lá, aquela mocinha, o rapaz fala assim,
Bom, nós vamos começar as instruções de segurança, por favor, atenção de todos. Então, a nossa cabine fica aqui à frente, aí falam, essa aeronave tem 3 portas, em caso de emergência, cairá, tal. As máscaras cairão no caso de despressurização. Pegue a máscara e coloque primeiro em você, e depois ajude o outro. Não é isso que fala? Aí alguém fala assim, alguém pensa, mas eu estou com meu filho. Não precisa nem falar. Ela fala, ainda que você esteja com seu filho, coloque primeiro em você. Por quê? Porque se você não colocar em você, morrem os dois. Isso é um sinal de que, para eu atender a necessidade do outro, primeiro eu tenho que atender a minha necessidade. Se eu não atender a minha necessidade, eu não atendo a necessidade do outro. Mas fala, atende, não atende. E quando atendemos de uma forma que não é bacana. Porque mais para frente eu vou cobrar isso da pessoa, eu vou fazer sem boa vontade, não vou fazer com qualidade. Então, nós temos que estar sempre em primeiro lugar. Sempre em primeiro lugar. É uma posição egoísta? Não. Eu consigo atender o outro quando as minhas necessidades estão atendidas. Eu volto naquela ideia do banheiro. Você pode me ajudar aqui? Você está morrendo de vontade de banheiro? Tá bom, eu vou te ajudar. A probabilidade da coisa errada é grande. Você vai estar ali, né? Segura a escada, segura. Daqui a pouco o cara cai. O que aconteceu? Pô, eu precisava ir ao banheiro. Por que você não me falou? Eu esperava mais 5 minutos para você segurar a escada. Poxa, se eu soubesse, agora é tarde, né? Agora você já está na UTI, tudo bem. Fica tranquilo, vai passar. Então, eu atendo a minha necessidade, sempre busco o melhor. E sempre brinca assim, né? O cara tem a possibilidade de comprar alguma coisa bacana ou comprar 10 coisas que não são bacanas. Ele vai comprar 10 coisas que não são bacanas. Não é assim? Para ter quantidade, não tenham qualidade. Qualidade. A gente aprende isso quando faz reeducação alimentar. Alguém já fez isso? Tive que fazer há 3 anos atrás. Eliminei 12 quilos. Uma questão de saúde. Eu lembro que no começo era difícil. Eu coloquei uma meta e nem o médico acreditou que eu ia chegar lá. Você fala, por quê? Porque era uma semana antes do carnaval. Ele falou, vai para o carnaval e volta depois. E ele tinha razão, porque no carnaval eu aumentei mais 2 quilos. 5 dias, 2 quilos. Vocês imaginam a força que eu fiz, né? Foi ótimo. E a gente vai descobrindo isso. Por quê? No momento em que você tem que optar, você vai deixar de comer um pacote de qualquer bobagem para comer um, mas que seja aquele doce, né? Não é assim? Então você compra 2 litros de sorvete qualquer, tranqueirada, toma, depois se sente culpado. Eu compro um, pequenininho, 100 gramas, mas aquele que você acaba de tomar e está tudo bem. Então, vem naquela ideia de querer sempre o melhor para nós. O que é melhor para mim? Porque a partir do momento que eu atendo os outros. Algo importante, não há fracassos. Então, a ideia, você é um fracassado, esquece. Você teve a oportunidade de aprender que daquela forma o resultado não é positivo. Lembra que nós falamos comportamento e resultado? Tive um comportamento, fiz uma opção, não deu certo, não vou fazer de novo dessa forma. Então não é fracasso. Eu tive a oportunidade de aprender que aquilo não funciona. Aí você fala, verdade? Verdade. E eu dou vários exemplos. Pega a criança. Criança ainda não tem consciência das coisas, não é isso? Aí ela vai lá e coloca o dedo na tomada. Aí você fala, dá choque. Ela teve a oportunidade de aprender, ela vai lá e coloca de novo. Não aprendeu. Então, ela não fracassou naquilo. Ela fez uma escolha que não foi ideal. E o mesmo é com a gente. Então, só que nós que já refletimos, já sabemos, quando eu faço uma escolha não é ideal, não farei de novo aquela escolha. Minha opção será uma outra opção. Tá? E problemas são desafios. Especialmente para nós que advogamos, né? Por quê? Porque no nosso escritório, contanto que os problemas não sejam nossos, está tudo bem. Ninguém vai lá, ou poucos vão lá, porque tem uma coisa bacana, não é isso? Queria eu que todo dia tivesse um cliente dizendo assim, Sérgio, que bacana, cara, estou comprando um imóvel, analisa o contrato para mim. Normalmente ele fala assim, estou comprando um imóvel, você quer passar o contrato? Não, está tudo certo. Depois de 2 meses ele fala assim, a construtora não entregou. Quer dizer, o problema já está ali. E aí a nossa conversa é a seguinte, a visão é igual à visão da área da saúde.
consulta é um valor, cirurgia é outro. Não é assim? Porque tem centro cirúrgico, tem equipe de apoio. Então, se vem para analisar o contrato é um. Se eu tiver que interceder, é outro. Ele fala, é mesmo? Faz tempo, hein? Né? É mesmo há muito tempo. Então, essa é a ideia que nós temos que ter com relação às oportunidades. E teremos. Tá? Montem o plano quando saírem. Vejam quais são as metas que vocês querem para esse ano. Coloquem no papel. Vejam se estão preparados. O que falta para estar preparado. Veja se a meta é relevante ou não. Porque normalmente nós colocamos 50 metas. Não dá para desenvolver 50 metas. Porque eu não consigo ter foco. Ah, eu quero advogar em todas as áreas do direito. Que legal. Coloca em cima, pronto-socorro, né? Pronto-socorro jurídico, porque só vai dar o primeiro atendimento e vai ter que passar para alguém. Não é isso? Orlando Gomes não está aqui para falar para a gente como fazer tudo isso. Ele deixou livros. Mas essa capacidade de atuar em todas as áreas não dá. É o que a gente sempre discute, né? Eu o Gerson, estamos no café, a gente fala sobre isso. Bom, dá para atuar em tudo? Não dá. Não dá. Você tem que ter colegas de confiança que você possa indicar. Ah, você atua na área tributária? Não atuo. Por quê? Não tenho competência técnica para prestar um bom serviço. Não vou atuar. Então, essa é a ideia. Veja qual é o foco e vá para ele. Poxa, mas hoje eu não consigo, eu preciso disso para sobreviver. Legal. Faz a transição. Daqui quanto tempo você consegue ir para a área que você quer? Daqui quanto tempo? Então, vai indo. Pode ser daqui 5 anos, daqui 3 anos, daqui 1 ano, daqui 6 meses. Mas coloca o seu objetivo e chega nele. Nada é melhor do que um sorriso de felicidade. Agora vamos falar sobre marketing. E a gente já está acabando, tem só 48 minutos. E a gente acaba. O que é o marketing? É importante marketing? Se não fosse importante, as empresas não investiriam tanto tempo e dinheiro em marketing. Tem uma multinacional que eu trabalhei, cada produto, na época, tinha 2% da venda nacional para reinvestir em marketing. 2%. Imaginam como é importante o marketing. Então, eu ligo a televisão, tenho um produto sendo anunciado, correto? Eu abro uma revista, tenho um produto sendo anunciado, um serviço. Eu ligo o rádio, a mesma coisa. Eu ando na rua, a mesma coisa. Ótimo. Se nós falamos no início que nós somos uma empresa, qual é o marketing que eu faço da minha empresa? É o que a gente chama de marketing pessoal. Tem gente que é muito boa nisso, não tem? Vocês não conhecem pessoas que você fala, não tem conteúdo nenhum e tem 50 mil clientes? Não tem? Pô, esse cara é marqueteiro ao extremo. Não tem consistência, mas ele fica ali na superficialidade e as pessoas acreditam. E depois ele tem alguém competente que faz. Correto? Então, marketing pessoal está ligado a isso. Ao marketing que eu faço para demonstrar a minha seriedade, para demonstrar quem eu sou, para demonstrar a profissão que eu exerço. Uma parte disso começa pela minha apresentação pessoal. Imaginem que vocês foram a uma consulta e o médico está com uma roupa branca, toda suja, ketchup, mostarda, a mesa suja com um lanchinho que ele acabou de fazer. Aí ele vira para você e fala assim, vai lá, coloca o avental e volta para eu te examinar. Você pode estar com um problema no pé. Você levanta e fala, nossa, fiquei bom. E sai correndo dali, né? Esse cara não vai colocar a mão em mim nunca. Não é assim? Vejam como interfere. Será que o nosso cliente não espera algo também quando ele chega ao nosso escritório? Como ele espera que seja, como ele imagina um advogado? Aí vocês vão falar, poxa, é verdade. Há pessoas que nunca nos viram sem uniforme, não é isso? Quando encontra, a pessoa fala, nossa, você fala, está lavando. Não é assim? A gente passa por isso. Nossa, está sem gravata, está lavando. Tá. Às vezes tem aula de sábado, eu não vou. Dessa forma, eu vou mais à vontade e falo, nossa, professor, está sem terno hoje. Eu falo, eu lavo aos sábados. Só tem um só. Ah, entendi. Fica mais fácil. Por quê? Porque você tem uma expectativa. Então, qual é a minha apresentação pessoal? Como que eu me visto? Qual é a minha forma física? Aí você vai falar, forma física influencia? Influencia. Por quê? Nós precisamos nos cuidar.
Nós somos a pessoa mais importante, lembra? Então eu tenho que demonstrar que eu tenho cuidado comigo. Senão, a outra pessoa não se sente também confortável. Vou falar, não é verdade? Vai no endocrinologista que pesa 200 quilos. Aí o cara vira para você e fala, tem que cortar gordura, tem que cortar açúcar, nada de fritura. Você fala, tá. O senhor sabe o que o senhor está falando? Sei, está comprovado. Aí você olha para ele e fala assim, o senhor não usa isso não, né? Porque senão está comprovado que não funciona. Não é isso? Não é o que você imagina? Você vai numa clínica de estética, a esteticista não tem o menor cuidado com ela. Você olha e fala, não vou passar com essa pessoa. Não é isso? Então imaginem que o nosso cuidado é importante. Cuidado básico, não estou dizendo nada, o básico. Então, forma física, forma de se vestir. Pensar que o cliente é importante, então eu estou me preparando para atendê-lo. Tá? É mais ou menos aquela ideia do espetáculo. O artista, ele se prepara para o espetáculo. Então, a gente tem que entender que toda vez que eu vou atender um cliente, aquele tempo é dele, é importante, eu tenho que me preparar para ele. Ele sente a diferença. Tá? O cliente sente a diferença. Sente mesmo. Então, forma de vestir, a forma de apresentação, a forma física com relação à apresentação para o cliente. Ambiente de trabalho. O que o seu escritório fala de você? O que a sua mesa fala de você? Aí você fala, tem gente rindo, né? Aí você chega na mesa, tem um monte lá, sei lá do que, Qual foi uma que eu vi? Uma bonequinha, tinha umas bonequinhas. Esqueci o nome. Tinha umas bonequinhas, cheguei no escritório, todo cheio de bonequinha, na tela, grudado, boneco. Mas tem uma bonequinha, que esqueci o nome dela. Aí você fala assim, o que o escritório fala? Será que o escritório me representa? Quem entra ali se sente confortável ou não? O que o escritório fala sobre o profissional? Aí você fala, não é assim. Marquem uma consulta com qualquer profissional. Cheguem no escritório e vejam que o escritório não está adequado. Vai no escritório qualquer, de contabilidade, tem imposto de renda. Você chega lá, o contador te atende com um monte de papel, tudo trançado na mesa. Você fala, meu Deus do céu. Aí ele vira para você e fala, pode trazer os documentos que eu vou preparar a sua declaração. Você fala, tá. Aí você olha assim e fala, nossa, tudo isso já deixaram com o senhor? Fala, não, isso aqui é do ano passado. Você fala, entendi. Eu mando, fica tranquilo. Motoboy vai trazer. Então, o que o ambiente de trabalho fala de mim? Vamos falar, isso não tem problema. Tem. Uma vez fui chamado para resolver um problema de uma dentista em Campinas. Uma reunião com o cliente dela. O que aconteceu? O cliente, a relação dentista-paciente é muito próxima, né? Fica ali. E o cliente, um cliente que mora fora do Brasil, vinha, ele, a mulher e os filhos tratavam com ela. Todo ano vinham e faziam manutenção. E aí, ela atendendo, o chamou para o escritório, que era hora de fazer o pagamento, passar o orçamento e tal. E lá no consultório tinha algumas fotos dela da última viagem, que ela estava de bermuda, mais à vontade. Não estava de biquíni, bermuda. E ele começou a perguntar, ela se sentiu empolgada, falou da viagem e tudo. Na segunda vez, atendimento assim. Terceira consulta dele, deixou o telefone na agenda de contatos dela. Conseguiu o telefone dela com a mulher e começou a mandar mensagem e ligar para ela. Tive que ir para lá para conversar com ele, para explicar que não era isso. Ele vai falar, por que você descobriu que esses pontos fizeram diferença? Porque ele falou. Eu falei, mas como? Ela me chama para uma reunião na sala dela, tem um monte de foto dela aí na intimidade, ela conta as viagens e fica falando do que fez, do que não fez. E aí sempre muito simpática. Então, temos que ter cuidado com o lugar de trabalho. Tá? Fui para Fernando Noronha, que lindo, coloca o pôr do sol, o nascer do sol, não coloca você de biquíni ou de sunga mergulhando. Tá? Deixa só a natureza fala por si só. Tá bem? O restante guarda, deixa no telefone. Então, adequar o ambiente é importante. Segundo, falar sobre o tempo. Há quem diga que tempo é dinheiro. Eu discordo, tempo é vida. Dinheiro, como diz o Dr. Gerson, a gente ganha, a gente gasta, a gente perde, a gente ganha de novo.
O tempo não volta. O tempo não volta. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. Tempo é vida. Como eu organizo o meu dia? Primeiro eu tenho que planejar o meu dia. Como vai ser o meu dia? O que eu vou fazer hoje? Vai falar, mas é importante planejar? É. Quantas vezes nós perdemos tempo com coisas que não são importantes e deixamos de fazer coisas importantes? Já aconteceu com vocês? Muitas vezes. Você vai ficar fazendo alguma coisa que não é importante, quando você vê no final do dia, você fala, eu não fiz isso. Aí você vira a noite fazendo. E você perdeu tempo com coisas que não eram importantes. Então planeja o dia. Para a gente aprender a falar sim e não. Dá para fazer tal coisa? Não, não dá. Foca no que é importante. Segundo, procure ser pontual. Pontualidade é uma virtude. Nós acabamos de falar do médico. Atende no horário. Olha que virtude. Então, seja pontual. E evite desperdiçar tempo. Toda vez que eu não valorizo o tempo do outro, a mensagem que eu passo é que o outro não é importante. Se eu permito que alguém fique me esperando, é porque o tempo dela é menos importante do que o meu. Porque se o dela fosse mais importante, eu ficaria esperando por ela. Por isso que atraso joga muito contra a gente. Muito, muito, muito. A pessoa se sente desvalorizada e sente que você é mais importante do que ela. Isso não é bom numa relação. Networking. Relacionamentos pessoais e profissionais. Como que vocês cuidam disso? Vocês cuidam dos relacionamentos? É terrível, né? É difícil isso. Eu já conheci pessoas que têm uma habilidade enorme para isso, que é natural. Conheci um rapaz que ele, por semana, ele ligava para 2 amigos. Naturalmente. Ele estava lá do nada, ele pegava o telefone, ô fulano, como você está? Tudo bem? Tá? Falar nada. Era natural. Ele não sabia que ele estava fazendo networking. Ele ligava para fornecedor, cara de uma empresa. O cara deixou de fornecer para ele, mas era algo importante. Né? Ele ligava. Fulano, como que você está? Tudo bem aí? Está vendendo muito e tal? Não, a gente não está precisando do produto agora, eu liguei para saber de você. Esse cara, com certeza, quando precisar, vai ligar e vai ser atendido. Ele mantinha isso. Então, relacionamentos são importantes. Relacionamento é importante. E não é aquele relacionamento que a gente vai mandar no final do ano uma mensagem padrão de Feliz Natal. Até porque, depende da religião, não comemora o Natal, né? E mandar mensagem padrão é péssimo, não é? Querido A, amigo A, Feliz Natal. O cara fala, nossa, que dedicação, né? Que tempo dedicou para mim. Me colocou numa lista padrão e mandou. E quando você não recebe, você fala, excedeu 50, né? O meu era 51, não foi. Então, mantenha os relacionamentos. Comportamento. Pensem numa pessoa que vocês admiram. Qualquer pessoa. Pode ser o pai, a mãe, o tio, o patrão, o chefe, o estagiário. Vocês vão descobrir que essa pessoa tem algumas características que estão ali. Primeira, ela normalmente é cordial. Sempre recebe vocês com cordialidade. Não é uma pessoa agressiva, não é uma pessoa grosseira. Segundo ponto, sempre é sociável. É uma pessoa que está ali, ela pode ser até tímida, mas ela consegue socializar. Para nós que trabalhamos com advocacia, ser sociável é fundamental. É fundamental. É assim que as pessoas nos conhecem. Terceiro, tolerância e boa vontade. É aquela pessoa que te ensina a fazer. Tem boa vontade de explicar e compreende os seus erros. Sejamos assim, sejamos tolerantes, tenhamos boa vontade. As pessoas não sabem tanto quanto nós sabemos sobre um determinado assunto. Ou às vezes não entenderam exatamente o que nós falamos. Essa é uma outra característica que chama atenção. Então é explicar, é entender que a pessoa está preocupada, que ela quer aprender, ou que ela quer entender. É explicar mais de uma vez. E nós falamos muito ou escrevemos muito. Nós precisamos saber utilizar a língua portuguesa. Só há uma pessoa que eu conheço
que não tem habilidade com a língua portuguesa e teve sucesso. Só uma, ok? E não sei por quanto tempo, mas teve, um período teve sucesso. Mas só uma pessoa, não conheço mais ninguém. Correto? Nós não temos, a língua portuguesa é fundamental, nós escrevemos muito, nós falamos muito, temos que ter cuidado, porque hoje com as mensagens, nós cometemos alguns equívocos. Fala, quais? Bom, nós abreviamos tudo, não é isso? KD não se escreve com mais, CADE. É o K e o D pronto. E nós acreditamos que isso é verdade, então a gente escreve em documento isso, né? Não é assim? Mandou uma mensagem, coloca MSG. Vai peticionar e falando, porque recebeu uma MSG. Nós estamos tão acostumados que isso se torna habitual. Vírgula, ponto, ponto e vírgula, exclamação. Esquece. Ou não tem nada, é uma economia plena, momento de crise, eu consigo entender. Economizar caneta, né? Vamos, no final de um texto, conseguir economizar talvez uma página. Né? Vou escrever mais umas 8 palavras. Ou vira Masterchef, que a pessoa pega tudo isso e joga no texto. Pum. Aí você encontra exclamação onde era interrogação, ponto final onde era vírgula. Não é assim? Então, é importante escrever de forma diferente. Corretor ortográfico é horrível, porque nos vicia. Aí fala, agora escreve. Tem um computador? Não, pode escrever aí. Acho melhor não, hein? Aí o cara vai lá, escreve o texto e depois copia do celular. Não é assim? Não tenho vergonha de ter um dicionário na mesa. Ah, não precisa, isso é antigo, eu sei, nem sei o que é dicionário físico, para te falar a verdade. Eu uso só da internet. Mas consultem, eu sempre deixo uma aba aberta para evitar erros. Cartão de visita, quem tem cartão de visita aí? Quem não levantou a mão é porque não tem? Tem, tá. Cartão de visita é importante. Aí você fala, mas eu mando por e-mail. Ou eu passo de um telefone para o outro. Ótimo, você precisa só se identificar. Só que você tem que ter essa oportunidade. O que significa o cartão de visita? Ele significa um instrumento para identificar quem está com ele. Então, quando você recebe um cartão de visita, você sabe quem é a outra pessoa. E demonstra a intenção de estabelecer contato. Uma vez tinha uma advogada muito brava no escritório, dizendo assim, pô, tem um fulano, para de me ligar. Eu falo, verdade? Como que ele conseguiu o seu telefone? Ah, está em tal lugar, eu entreguei o cartão para ele. Ah, entendi, ele está te ligando, você está reclamando. É. Por que você entregou o cartão? Não sei. Então, se você não sabe, não entrega. Porque você entregou o cartão, ele entendeu que é para ligar. Não é assim que funciona? Não é? Você dá o telefone para a pessoa te liga e você acha ruim. Por que você deu o telefone? Então, o cartão serve para identificar e demonstra a intenção de estabelecer contato. Não quero estabelecer contato, não entrega o cartão. A pessoa te entrega. E como que eu faço? Bom, a gente é bom nisso, né? Pô, eu te mando por e-mail. Estou sem cartão aqui, não, né? Obrigado, eu te mando o contato. E você manda ou não manda. Não é porque a pessoa te entregou um cartão que você está obrigado a entregar um cartão. Tá? Como que nós fazemos as trocas de cartão, dos cartões, ou diferente? Numa situação profissional, normalmente no início, você vai para uma reunião, é uma sugestão que eu dou, que você entregue o seu cartão no início. Isso vai motivar outra pessoa que está num relacionamento comercial também te entregar um cartão. O que eu faço? Eu deixo os cartões sobre a mesa, normalmente próximo ou direcionado para onde a pessoa está, para saber com quem eu estou falando e qual a área dela. Então, coloco aqui e falo, senta um pouquinho mais para cá, para ficar de frente para o cartão. Eu vou arrumando a mesa de acordo com os cartões. Eu deixo ali porque nada mais agradável do que o nosso nome. Isso estabelece um contato muito próximo. Então, você chama a pessoa pelo nome. Você vai para uma reunião numa empresa, tem o cara de marketing, o cara do comercial, o cara do jurídico. Se é uma empresa formal, às vezes você tem dificuldade, porque todos estão vestidos da mesma forma. Quem é da onde? Você já deixa ali direcionado, você sabe quem é quem. Isso é na questão profissional. E numa ocasião social, vocês foram para um lançamento de livro, foram para uma happy hour, estão batendo papo, encontraram alguém que você tem alguma identidade. Você fala, poxa, ou é um esporte que a pessoa pratica, ou é um cliente que ela falou, ou alguma outra situação, é um curso que ela faz, e você tem interesse. Você não vai chegar no meio de todo mundo, tirar o cartão e entregar um cartão para ela, né?
Aí todo mundo te olha e fala, é só para ele. Né? Por quê? Porque eu não quero falar com você, com você, com você. Não quero falar com vocês. Então, como você faz? Discretamente, no momento que você vai sair dali, você chega para a pessoa, entrega o cartão e explica por que você está entregando. Olha, eu vou deixar o meu cartão, você falou sobre tal coisa e eu tenho interesse. Se você puder entrar em contato ou mandar alguma coisa sobre isso, gostaria de conversar com você sobre isso. Ela pode te entregar um cartão ou não, ela pode entrar em contato ou não. Não se sintam rejeitados se a pessoa não entrar em contato, tá bom? Ela tem essa liberdade. Mas, na ocasião social, você faz de uma forma discreta, com a pessoa de lado, no momento que você está saindo. Tudo bem? É diferente do profissional. O profissional é uma relação profissional, você vai entregar, a pessoa sabe exatamente por que ela está recebendo e por que ela está te entregando. Já finalizando, precisamos lembrar que nós somos uma empresa e nos tratarmos com essa seriedade. Tá? Nós somos uma empresa. A empresa tem que ter saúde em todos os aspectos. Nós também. Desde a saúde física e mental, saúde financeira, saúde intelectual. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Segundo, habilidades pessoais são mais importantes do que habilidades técnicas. As nossas habilidades pessoais, elas superam as habilidades técnicas, porque as habilidades técnicas a gente consegue superar com algum tipo de ferramenta, correto? Então, a habilidade pessoal é muito importante. Volto a dizer, aquele cara que tem 50 mil clientes, você fala, mas tecnicamente o cara é muito ruim. Só que ele tem habilidades pessoais que trazem uma credibilidade absurda. O cara consegue convencer, não é assim? Eu já vi um advogado que perdeu, o sócio dele perdeu o prazo. Ele foi para uma reunião do cliente, o cliente saiu agradecendo. Doutor, realmente essa solução foi a melhor. Né? Não ter entrado com recurso, foi perfeito, era exatamente o que a gente queria. Obrigado. Eu não acreditei. Ele foi para a reunião, eu estava passando, quando eu vi ele saindo da sala, né? Nós estávamos no escritório, estávamos tomando café, ele foi para a reunião, e eu estava saindo e vi o cliente saindo. Na porta da sala de reunião, ele agradeceu. Doutor, muito obrigado. Realmente essa estratégia foi perfeita. O recurso só ia tumultuar o processo. Um dia antes, quando ele ia para a reunião, ele falou, fulano perdeu o prazo do recurso. Sentença transitou em julgado e eu preciso falar isso para o cliente. Falei, boa sorte. E quando sai, o cliente agradecendo, eu não acreditei. Habilidade pessoal. Habilidade pessoal. O cliente acreditou que era o melhor mesmo. Não que ele mentiu, ele mostrou um outro aspecto que realmente fazia sentido. Imagina o sócio que perdeu o prazo indo falar com o cliente. É o seguinte, perdi o prazo mesmo, e aí? Tenho autonomia, você me contratou, eu faço o que eu quero. O cliente mata o cara. Mata. Ele foi lá e fez tudo bem. Tem um cara que é um dos papas da administração, que é Peter Drucker, e ele fala que a melhor forma de prever o futuro é estar preparado para ele. É planejar o futuro. É a melhor forma. Então, como será o meu futuro? Se eu me planejar, meu futuro vai ser bacana. Se eu estiver preparado para ele, legal. É o sucesso, né? É a preparação mais oportunidade. Às vezes nós temos uma oportunidade e não estamos preparados. Aí você fala, puta, não deu. Por quê? Não estava preparado. E a oportunidade passa. Então ele diz isso. Segundo, boas coisas levam tempo. Um exemplo, Dr. Gerson. Tem um curso de 15 anos. Você assiste o curso? É espetacular. Eu tenho certeza que esse curso não tinha essa consistência a primeira vez que ele ministrou. Ele foi aperfeiçoando, aperfeiçoando, aperfeiçoando. Hoje é referência, lota, OAB Central, OAB, qualquer subseção, é lotado de gente querendo assistir. Por quê? Porque tem uma qualidade inquestionável. E foi com o tempo. Então, boas coisas levam tempo. Não imagine que você vai começar hoje, amanhã está tudo bem. Tá? É difícil. Se fosse fácil, todo mundo faria. Então, é difícil. O segundo ponto importante é que nunca é tarde para um novo começo. Vamos tirar, neste momento, a ideia de uma vida além daqui. Se nós temos essa vida tem que ser ótima. Então, recomeçar é necessário. Não dá para começar a abrir um documento do zero, né? Não estou satisfeito. Deleta, vamos começar um outro documento. Não dá. A gente tem que partir dali e refazer a coisa. Por isso que o coaching trabalha daqui para frente. Não vamos falar do que passou. O que passou, já passou.
Daqui para frente, como que a gente melhora isso? Tendo consciência, por isso que as metas têm que ser possíveis. Bom, adoro jogar futebol, ótimo. Você vai ser jogador de futebol? Nessa idade já não dá mais. Mas você pode ter o futebol como esporte. Vai lá, treina e vai jogar de final de semana. Se prepara durante a semana e faz que isso seja um hobby. Isso é ter consciência do que é possível. Ah, eu quero ter um escritório com 10 mil clientes. É possível? É possível. Dá para ter em 6 meses? Olha, eu acho difícil. Vamos fazer uma meta mais possível? Vamos colocar uma meta agora para os 6 meses de quantos clientes você consegue conquistar? E aí você vai criando como eu chego no cliente. Pô, eu vou para tal lugar, eu vou falar com tais pessoas, vou fazer tais contatos, eu vou retomar meu networking. Legal. No final do primeiro ano, você faz um balanço, vê quantos clientes, e você vai ver para o segundo ano quantos clientes mais. E quem sabe, em 4 anos, em 5 anos, você tem os 10 mil clientes. Meta possível. Tá? E agora eu vou acabar com algumas frases de Steve Hawking. Esse cara é um físico inglês, um físico britânico, vocês devem conhecer. Esse cara é um cara que ele hoje não fala, está numa cadeira de rodas, ele se comunica com um aparelho que ele vai somando as letras e sai, ele profere palestras, ele continua pesquisando. Esse cara tem um livro, tem um filme, eu recomendo, chama Teoria de Tudo. Está disponível aí na internet, vocês podem assistir esse filme, é espetacular. Esse cara é um estudante de física brilhante, que na faculdade, no momento que ele ia para a pós-graduação, ele descobre que tem uma doença degenerativa, e ele tinha apenas 23 anos. Com 23 anos, ele soube que ele teria 2 anos de vida só, que era o que o médico falou. Falou que ele ia começar a perder os movimentos, e ele perguntou, e a minha cabeça? E o meu cérebro? O médico falou, essa doença não atinge o cérebro. Ou seja, é muito pior, porque ele teria consciência de tudo. Ele ouviu isso, voltou, depois que ele tinha sofrido um acidente, uma queda, e ele ficou deprimido. Ele estava começando a se relacionar com uma moça, essa moça foi lá e falou, nós vamos casar. Ele casou com ela, ele teve 3 filhos com essa moça. Chegou um determinado momento e ele começou a descobrir as teorias na dificuldade. E ele falou que, vou dar um exemplo só para a gente entender. Ele falou, a Praça da Sé é para a direita. Todo mundo entendeu. Tempos depois ele falou, não, a Praça da Sé é para a esquerda. Ele mudou a teoria dele com as pesquisas, mesmo sem condições de pesquisar como uma pessoa que tivesse tivesse o corpo funcionando com todas as possibilidades faria. Ele ainda é vivo, ele posteriormente teve uma outra complicação, o médico queria desligar os aparelhos, a esposa não deixou, fez uma traqueostomia e a partir dali ele parou de falar. Então ele diz o seguinte, primeiro, o que pode ser mais especial do que não haver limites? E ele tem propriedade para falar sobre isso. Tá? Segundo, não deve haver limite para o empenho humano. Esse cara continuou estudando, continuou descobrindo, recebeu vários prêmios, e ele recusou, por uma questão ideológica, um título que seria conferido pela rainha da Inglaterra. Ele recusou por uma questão ideológica. Ele foi até lá, participou da cerimônia, e acabou, por uma questão ideológica, não aceitando o título. Todos nós somos diferentes. Isso é um fato, né? Por pior que pareça a vida, sempre existe algo que você pode fazer e conseguir. Por pior que seja, sempre há uma saída. E a frase dele final é, enquanto há vida, há esperança. Então ele, com todas as dificuldades, ainda tem esperança, ainda vive. Mas vão falar, ele continua casado? Não, ele se separou da mulher, tem uma cuidadora. Então nem ele se acomodou com um casamento que não o satisfazia. Não, para dizer assim, ele não se tornou vítima. Ele poderia ser vítima, ele dependia dela para tudo. Ele era infeliz, ela era infeliz num determinado momento. Eles se separaram e são amigos. Isso é demonstração que enquanto a vida... isso é demonstração de que é possível olhar e não ser vítima de nenhuma situação. Ele não consegue colocar a roupa sozinho, não consegue comer sozinho, não consegue tomar banho sozinho.
e ele não ficou em uma situação em que ele poderia se considerar refém. Isso para nós diz o seguinte: nós que temos todas as possibilidades, vamos buscar a felicidade, vamos buscar realizar os nossos sonhos. Então, eu normalmente coloco uma poesia, mas isso marcou nesse final de ano, começo de ano, eu acabei lendo sobre isso, e eu falei, poxa, é exatamente essa essência da nossa evolução. É sempre querer fazer melhor. É sempre acreditar que é possível fazer melhor. E sempre estar cercado de pessoas boas. Sempre há pessoas que contribuem na nossa vida. Que sejamos perto dessas pessoas. Pessoas que contribuem. Eu acho que toda relação é uma relação ganha-ganha. Nunca pode ser uma relação ganha-perde. Relação ganha-perde é fadada ao fracasso. Falo com muita tranquilidade, tenho amigos, encontro amigos aqui, alunos, ex-alunos, pessoas que eu tive a oportunidade de conviver, que me deram o privilégio de compartilhar o tempo. Eu sei que não tiveram opção, né? Tinham que estar lá, senão reprova por falta, mas deram essa oportunidade. Tenho um amigo de muitos anos, desde 96 até hoje. Está aqui, nós temos uma amizade muito grande, há muito tempo. A gente às vezes fica por questões pessoais ou profissionais tempo sem nos falarmos, mas quando nos encontramos é uma festa, a gente sai para tomar um café, para almoçar, e vive sempre preocupado com que o outro esteja bem. Então, eu desejo que vocês sejam muito, muito felizes, tenham muito sucesso e que tenha contribuído. Obrigado por compartilharem esse tempo importante nessa quarta-feira de sol. Isso. Obrigado, bom dia para vocês.